E aí, pessoal? Então, a Disney e a Espaço Z me convidaram para conferir Predador: Terras Selvagens, né? O novo lançamento aí da Disney, né, nessa semana. E, cara, de antemão já quero dizer que acredito que seja o meu filme preferido da franquia, né? Dentre os que eu vi. Você é a caça. Predador é uma franquia com a qual eu não tinha muita familiaridade, né? E comecei a acompanhar agora. E eu só tive a oportunidade de ver os 3 primeiros filmes solo, né? Vamos dizer assim, né? O Predador, de 1987, né? Com Arnold Schwarzenegger, dirigido pelo John McTiernan. O segundo filme, né, dos anos 90, né, de 90, com o Danny Glover, né, o Predador 2. E o Predadores de 2010, né, que tem aí o Adrien Brody e a Alice Braga, né, no elenco, né. Baseado em tudo que eu assisti, né, uma das coisas que eu percebi na franquia, né, é o fato de que os filmes meio que não continuam muito a trama um do outro, né, eles são, cada um deles, meio que um soft reboot do anterior, né. Em Predador: Terras Selvagens nós temos uma história bastante nova, né, uma trama bem diferenciada, né, dos outros filmes, assim, que coloca o Predador como o protagonista da trama, né, e cria ali um conflito familiar, né, entre uma família, né, da raça Yautja, né. E então o filme ele segue, né, numa jornada aí de amadurecimento, vamos dizer, né, do protagonista, que é o Dec, né. Então esse filme ele se diferencia dos outros por não estar muito apoiado no susto, né, e no terror, né, tipo, ele tá bem mais pra ação, aventura, e de todos é o que tem mais comédia, também tem um pouco de humor, né, no filme, né. Eu particularmente gostei muito dessa nova abordagem, porque ela humaniza, né, o Predador e coloca-o numa jornada de desconstrução da cultura na qual ele foi criado, né, que é essa cultura da agressividade, né, que é muito, vamos dizer assim, explorada, né, pelos outros filmes, né. Aqui essa questão da cultura deles é colocada em discussão, né, em pauta pela própria narrativa, e coloca-o numa jornada, né, em que ele vai ter que provar sua honra, né, o Dec, né, após perder o seu irmão, né, que foi assassinado pelo seu próprio pai, por ele não ter aceitado, né, matá-lo, por ser considerado o mais fraco da sua linhagem, né, da sua família, né. Então o filme ele aborda de uma forma muito interessante tudo pelo qual a gente conhece o Predador, né, da franquia e tal, de uma forma discursiva, assim, para mostrar um outro lado, né, da história, assim, uma perspectiva, né, que individualiza, né, os predadores entre si, né, ao contrário dos filmes anteriores, que o Predador era basicamente um bando de alienígenas que se comporta mais ou menos de uma forma parecida, né? Aqui não, você tem a individualidade, né, de cada criatura ali, e o Predador é colocado então numa dinâmica, né, em um outro planeta, onde ele vai ter que, ele agora, né, e não mais protagonistas humanos como a gente está acostumado, né, vai ter que sobreviver na floresta, né, com vários perigos e outras criaturas, plantas, que tem um comportamento muito peculiar, né? Então, aquela dinâmica de sobrevivência que a gente vê nos outros filmes, a gente vai encontrar aqui com o próprio Predador, com o próprio Dec, né? Acontecendo com a própria raça Yautja. Isso é muito interessante porque a gente tem um universo muito hostil, né? Se antes o Predador era a grande ameaça, né? Aqui, como o próprio nome sugere, né? Terras Selvagens, a terra ao redor, né, da criatura, né, é a grande ameaça, né? Então o nome Predador meio que deixa de ser sobre o Yautja e passa a ser
sobre o planeta em que ele está habitando, passa a ser sobre o ecossistema ali que ele habita, né? E a trajetória do Deck, né, começa a mudar, né, quando ele conhece a personagem da Elle Fanning, né, que é uma androide, né? E através dela também o filme explora muito um tom mais leve, né, um alívio cômico. Ela também vai ser uma auxiliadora aí para ele se situar nesse novo planeta, né? Ela é uma personagem muito interessante e a Elle Fanning está muito bem. E ela vai ressoar um aspecto que está presente na apresentação do próprio Deck, né? Que é essa questão de uma relação com o irmão, né? E ela também tem uma relação com uma irmã androide que ela tem, né? Podemos dizer assim. Só que de uma forma invertida, né? Porque essa irmã vai se mostrar uma antagonista, né, da trama, né? Ao contrário do irmão do Deck. Então, nesse sentido, o filme vai avançando de uma forma bem satisfatória, né? Você tem muitas características interessantes nesse planeta, né? Outras criaturas. E esse filme, não sei se por conta de ser um produto da fase Disney, né? Depois que a Disney comprou a Fox, né? Ele com certeza é o menos violento e o menos pesado da franquia, né? A violência gore aqui, ela é meio que alterada, né? Já que nós não temos personagens humanos exatamente falando, né? Os humanos que a gente tem são androides. Então, muito naquela dinâmica de a violência ser mais fantasiosa, né? Então, ao invés de vísceras, de sangue e de corpos sendo desmembrados, né? Você tem, na verdade, robôs sendo destruídos, né? Então você torna a violência mais leve, mais fantasiosa e o filme foca mais mesmo na ação e aventura ao invés do terror. Mais ou menos naquele estilo Samurai Jack, né? Que o Jack ele tinha que lutar com antagonistas que eram robôs, que era justamente para não ter que mostrar sangue, né? Numa produção mais infantil. Então meio que percebi isso aqui nesse filme, né? Isso pode frustrar, né, os fãs da franquia, né, que estão mais acostumados com o terror, com aquela ameaça unilateral, né, que o Predador representa, né? E sem muitas facetas, né, sem muita complexidade, né? Aqui nós temos uma quebra dessa identidade, né? Uma quebra desse padrão da franquia, né? Que pode talvez frustrar os fãs mais puristas, mas que como é uma abordagem nova e interessante, né, também pode agradar aquelas pessoas que não são tão apegadas, né, à identidade da franquia, ou mesmo se você não conhece os outros filmes, esse filme ele realmente vai funcionar bastante, assim, ele não depende muito de conhecimentos prévios, né, dos outros filmes e funciona muito bem como uma história totalmente isolada, assim, de uma forma muito interessante. Então o Predador aqui ele vira uma espécie de anti-herói, né? E dentro dessa jornada eu acho a história bem satisfatória, assim, né? Esse conceito, né, me lembra muito o que a Disney fez com Boba Fett, né, de Star Wars, que na sua minissérie, né, o livro de Boba Fett, que muitos fãs não gostam, né, da saga, mas eu curto muito. Ele tem essa jornada de um anti-herói, né? Em contraste com o modo que o personagem vinha sendo trabalhado nos quadrinhos e nas obras do universo expandido da saga, né? Onde ele tinha um comportamento realmente bastante cruel, né? Então o Predador, ele meio que se assemelha nesse sentido. Mas dito isso, é uma ótima ficção científica, tem uma trilha sonora incrível, assim, que vai marcar bastante, porque ela torna a história bem imersiva, assim, você se sente dentro daquele universo, né? Tem um bom design de produção, né? Bons efeitos especiais. Ele procura se distanciar bastante dos filmes anteriores, né? E acho que essa é a maior qualidade do filme, né? Nós ainda temos a questão que é muito característica da saga, que é a invisibilidade, né? Do traje do Predador e da sua visão de calor, mas de forma muito reduzida aqui, muito reduzida e praticamente inexistente no protagonista, né? Então ele está realmente sempre muito mais em um papel de sobrevivente
do que de ameaça. Então acho que essa seria a grande diferença desse filme para os demais, né? Eu curti muito e eu espero que você também curta. Bom, pessoal, essa é a minha crítica de Predador Terras Selvagens. E fica ligado para mais novidades aqui no Nerd Town. Um forte abraço e até a próxima.